português, o pastor vai traduzir, mas primeiro eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar junto com vocês, com todos vocês, irmãos. E também queria agradecer o pastor Isaac pelo convite, muito obrigada. E para aquelas pessoas que não me conhecem, eu sou a Lida Zango, sou uma missionária, sou sul-africana, nasci na África do Sul, cresci na cidade de Versículo 1. Mas antes nós vamos começar, vamos orar. Querido Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer por quem Tu és, para ser nosso Deus, Senhor. Tu és Criador de toda a terra, Senhor. E Pai, essa noite eu quero entregar a Tua palavra em Tuas mãos. Quero pedir o Senhor para tocar cada vida que está aqui, Senhor. O Senhor para dar entendimento sobre a Tua palavra. Quero pedir ao Senhor para dar revelação sobre o que o Senhor fala sobre a terra. E Pai, só quero dizer que Tu és bem-vindo nesse lugar. E faça a Tua vontade essa noite, em nome de Jesus. Amém. Okay. Então vou passar a ler. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sim, mas pode sentar. Fica sentado. Okay. The verse says, the earth is the Lord's. O versículo que acabamos de ler diz: do Senhor é a terra. That means it says, the earth is the Lord's. Isso quer dizer que a terra tem dono. And who does it own? It is God. E o dono é Deus. Now, everyone here has a noun. Dono. And it says here, let's carry on with the verse. E vamos olhar de novo para o verso. The earth is the Lord and the fullness thereof. Aqui diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, a sua plenitude. So that means the mountains, the sea, everything belongs to God. Isso significa que tudo pertence a Deus, as montanhas, os mares, tudo pertence a Deus. The world, let's go further, the sun, Vamos mais adiante. O sol, the moon, the stars, a lua, as estrelas, it all has an owner. tudo tem dono. And it is God. E o dono é Deus. You know, my brothers and sisters, no one in this world, Agora, irmãos, ninguém nesse mundo, not even the richest person in this world, nem mesmo a pessoa mais rica desse mundo, can buy the earth pode comprar a terra, because it belongs to God. porque a terra pertence ao Senhor. Let's carry on with the verse. It Vamos says, continuar com o versículo. and they that dwell therein. E diz no fim do versículo: e aqueles que habitam na terra. Who are those that dwell therein? Quem são aqueles que nele habitam? It is evidence of God. It's evidence of people that lives on the earth. Aqui diz que todos os povos que vivem na terra pertencem ao Senhor. Yeah. And in other words, we are called stewards of God. Em outras palavras, nós somos chamados mordomos de Deus. Now I want us to look a little bit of the word stewardship. Eu quero olhar um pouco para a palavra mordomo ou mordomia. The message that I'll bring tonight is called stewardship on the land. A mensagem que eu quero trazer nessa noite é mordomia da terra. So what does it mean to be a steward? O que significa ser um mordomo? Stewardship is a responsibility Mordomia é a responsabilidade to administrate something de administrar algo that belongs to another que person. pertence para outra pessoa. To administrate Administrar, nesse caso, is not just to look after something, não é apenas tomar conta de algo, but it's to make it to produce more. mas é fazer com que produza mais. Let's look at an example in the Bible in Genesis 2:15. Vamos olhar para um exemplo na Bíblia de Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. We are stewards of the land from the beginning when God created the earth. Nós somos mordomos da terra desde o princípio, quando Deus criou a terra. Adam was the first person to
work in the garden, Adão foi o primeiro que tinha que cuidar do jardim and he had to look after the garden. e tomar conta do jardim. Now God had a plan from the beginning. Deus tinha um plano desde o princípio, From every seed, que cada semente, he had a purpose for it. ele tinha um propósito para cada sementinha To bring multiplication upon the earth. que se multiplicasse sobre a terra. So Adam Então Adão had to take the seeds to plant it, tinha que pegar cada uma dessas sementes e plantá-las and had to look after the garden. e depois cuidar daquilo que é do jardim que se desenvolveria. And he had to look after to make sure everything is fine. E ele tinha que cuidar e ter certeza de que tudo estava nos conformes. So it was God's plan from the beginning for us to be good stewards. Então foi plano de Deus desde o princípio que nós fôssemos mordomos And to take well care of the earth. e tomar bem conta da terra. Now I want us to open a verse. Agora eu quero que abramos um versículo 1 Corinthians 4, em 1 Coríntios 4, 1 and 2. os versículos do 1 e 2. Diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. In the English Bible, it says servants of Christ. Na Bíblia em inglês diz que dos servos de Deus. In other versions, it also speaks about stewards of God. Outras versões diz que os mordomos de Deus. But what God says, O que Deus diz we need to be faithful servants. é que os mordomos sejam fiéis. In everything that we do, Tudo que fazemos, we need to be faithful. devemos ser fiéis. Some of us here are students, Alguns de vocês são estudantes. and we need to be faithful in our studies that we do at school. Devemos ser achados fiéis, devemos ser fiéis nos nossos estudos na escola. Some of us have work jobs that we do, Alguns de nós têm trabalhos, empregos. and everything that God placed into our hands, Tudo aquilo que nos é colocado nas mãos we need to be faithful servants. é esperado de nós fidelidade. Sermos servos, mordomos fiéis. Many times when the bosses are not there, Muitas vezes, quando o patrão se ausenta, we start being, I'm going to say the word, relaxado, né? começamos a ficar relaxados. Yeah. But in all times we need to be faithful servants. Mas em todo o tempo é esperado de nós sermos servos fiéis. And stewardship E mordomia can be profaned, pode ser profanada. and when this happens, it must be redeemed. Quando a mordomia é profanada, ela precisa ser redimida. I'll give an example. Deixa-me dar um exemplo. Sometimes I believe everybody has borrowed something from someone. Eu acredito que todo mundo aqui já pediu emprestado algo de alguém. For example, if I have to borrow a book Por exemplo, se eu tiver que pedir emprestado um livro from a friend of mine, de algum amigo and I take it to my house, e eu levo para minha casa. I have a 4-year-old son. Estão aqui? I have a 4-year-old little boy. Eu tenho um filho de 4 anos If he takes the pages, e se ele pegar nas páginas e rasgar, that book doesn't have any more value. o livro perde o seu valor. But it will be my responsibility Mas a minha responsabilidade is to go to my friend, the owner of the book, é ir ao amigo que me emprestou o livro to ask where she bought it, e perguntar onde ele comprou. and I need to look where I can find, if I can find the book. Eu tenho que procurar se eu consigo encontrar o livro. If I cannot find the book, Se eu não consigo encontrar o livro, I need to ask the value of the book eu preciso perguntar pelo valor do livro and replace it back to my friend. e devolver o valor do livro. Because many times we borrow things, Porque algumas vezes nós pedimos coisas emprestadas and sometimes things break, e algumas vezes as coisas estragam-se. and we are not being good stewards, and we think, Isso significa que nós não estamos a ser bons mordomos. and sometimes we think,
We can just leave it like that. E às vezes nós pensamos que não tem problema, posso deixar assim. But the right thing is to restore those things that got broken. Mas a coisa certa a se fazer é restaurar aquilo que foi quebrado. And we need to be good stewards in everything that we do. Então precisamos ser fiéis em tudo que fazemos. God has given us each one life, people. Cada um de nós, Deus deu apenas uma vida. We need to be good stewards in the way we take care of ourselves. Nós precisamos ser fiéis, bons mordomos na maneira como cuidamos da nossa vida, de nós próprios. Many times people that drink for long in their lives. Muitas vezes pessoas passam a vida toda a se embebedar. Or some people they take drugs or they eat too much. Algumas pessoas engajam-se em glutonaria, comem demais, outros em drogas. And they destroy their bodies. E aí estão a destruir o seu próprio corpo. So we need to look after ourselves. Nós precisamos cuidar de nós próprios. It's the same, we need to be good stewards in everything. Então, em suma, nós precisamos ser bons mordomos de tudo. Many times when we don't have water in our houses. Muitas vezes quando não temos trabalho em casa. Quando não temos água em casa. Sorry. When the water comes. Quando a água vem. The water, when we, for example, do washing. Quando lavamos a roupa. We let the water just run like that. Deixamos a água escorrer de qualquer jeito. But what happens? O que se multiplicam? And then we sit with another problem. Aí estamos com outro problema. So, when we walk in the city. Muitas vezes quando andamos pela cidade. When we go traveling. Quando viajamos. When we drink something or eat something. Bebemos algo. We throw it ou comemos algo. Atiramos o lixo para fora da janela. And we think it's okay. E pensamos que não tem problema. There is a problem with it, people. Isso é um problema. When we do this, we need to take our dirt home until we find a place where we can find a dirt bin. Quando estamos num processo desse em viagem, nós precisamos levar conosco o lixo até onde encontramos um lugar onde podemos depositar. God dwells among His people. Deus habita entre o seu povo. And He looks at the communities. E Ele olha para as comunidades. And He expects from us to be good stewards in everything. The earth shows the reaction. E que a terra mostra a reação of the stewardship of man. Da mordomia do homem que nela habita. The earth shows characteristics. A terra vai mostrar características based on everything. Baseadas em cada coisa. That man does on the earth. Que o homem faz nela. Good and bad. Seja bom, seja mau. Brothers and sisters, we are on this earth only temporary. E, irmãos, lembrem-se que nós estamos aqui apenas somos mordomos e estamos aqui apenas de passagem temporariamente. Everything that we do will affect the earth. Tudo que fazemos vai afetar a terra. If we as mankind, the stewards, se nós como homens que somos os mordomos, are in obedience of God's commandments, estivermos em obediência aos mandamentos de Deus, the earth will show it. A terra vai mostrar isso. If we're in disobedience, também se estivermos em desobediência, then the earth will show the consequences of it. A terra vai mostrar as consequências dessa desobediência. You know, God gave His commandments. Quando Deus deu os seus mandamentos, for our best. Ele deu os mandamentos para o nosso melhor. Many times when we don't understand the rules that our parents give in our houses. Muitas vezes quando somos filhos não entendemos as regras que os pais colocam em nossas casas. The reason why they give us rules in our house. A razão porque eles dão regras em casa. Because it's for our protection. É para nossa proteção. It's the same with God. É o mesmo com Deus. He gave His commandments for us. Ele nos dá os mandamentos para nosso bem. Because He loves us. Porque Ele nos ama. And to protect us. E para nos proteger. So we're going to look at a few examples. Então vamos olhar para alguns exemplos. What happens to the earth because of man's bad stewardship? Do que acontece na terra por causa da má mordomia do homem. Let's open in Genesis 3. Vamos abrir em Gênesis 3. 17 to 19. 17 a 19.
seguinte: e Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. God told Adam and Eve Deus disse a Adão e Eva not to eat from the tree. que não comessem da árvore, But because of the disobedience, mas por causa da desobediência, the first sin came into the earth. o primeiro pecado entrou no mundo. And because of that sin that they have committed, Por causa desse pecado cometido na terra, the Bible says a Bíblia disse the earth got cursed. que a terra foi amaldiçoada. You must remember, before Deves lembrar que antes there were no thorns. não havia espinhos na terra. And after the sin of man, Porque depois do pecado do homem, the earth got cursed. a terra foi amaldiçoada Then all the thorns existed e afterwards. todos os espinhos passaram a existir. And before man's work on earth was easy. Antes o trabalho do homem sobre a terra era fácil. And God said, with sweat you Mas will work. depois disso, Deus disse: do teu suor comerás. And to put food on the table, it will be hard work. Então, para colocar comida sobre a mesa será um trabalho árduo. So this shows us, Então isso nos mostra, because of the disobedience of man, the earth got cursed. por causa da desobediência do homem, a terra foi amaldiçoada. Let's look at another example. Vamos olhar para outro exemplo. Genesis 4, Gênesis 4, verse 10 to versículo, 12. versículo 10 a 12. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra, na terra. So the blood cries out against what his brother did. Aqui vemos que o sangue clama por causa do que o irmão fez ao outro irmão. Cain killed his brother Abel. Caim matou seu irmão Abel. That's where the first murder took place upon the earth. E foi aí onde aconteceu o primeiro assassinato sobre a terra. So when Abel, that time when he died, Então quando Abel morreu, his blood went into the ground. o sangue dele penetrou sobre a terra. You know, just as we water the garden with water, the water goes into the ground. Assim como quando regamos um jardim ou uma horta, a água penetra, ou a terra enxuga, recebe a água. When someone gets murdered, Quando alguém é morto ou assassinado, the blood goes into the ground. o sangue também penetra sobre a terra. And the Bible says there's life in the blood. E a Bíblia diz que a vida está no sangue. And usually that person, that life, still cries out for justice. E quando o sangue entra sobre a terra, esse sangue continua a clamar por justiça And retribution. e retribuição. Retribution is for those who do bad actions against them. Retribuição no sentido de que quem fez mal precisa receber o troco do mal que cometeu. So when murder takes place upon the earth, Então, para explicar, when murder takes place, quando há um assassinato sobre a terra, the earth gets cursed. a terra é amaldiçoada. Through everything that mankind does upon the earth affects the earth, Cada coisa que o homem faz sobre a terra afeta a terra, good and bad. seja bom, seja mau. Let's look at another example, fertility. Vamos olhar para mais um exemplo de fertilidade. Jeremiah Jeremias 2:7. 2:7.
E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Remember, God says the land that He gave us Lembra que Deus disse que Ele deu uma terra fértil. is a good land. Era uma boa terra. But because the people, when they defile the land, Mas porque as pessoas contaminaram a terra, God closes the womb of the earth. Deus cerrou os celeiros da terra. So it's like when people do bad stewardship upon the earth, Quando as pessoas são maus mordomos sobre a terra, it affects the earth. isso afeta a terra. That's why lots of hungerness come upon Por the earth. isso, fome vem sobre a terra. Let's open Leviticus Vamos olhar mais um texto em Levíticos 18, 18, 24 to 25. do 24 ao 25. But before we read it, Mas antes de lermos, I want my brothers and sisters to think of the earth. eu quero que cada um de vocês, meus irmãos, pense sobre a terra. Many times we hear on the news, Muitas vezes ouvimos as notícias, many bad things are taking place. muitas coisas más estão acontecendo na terra. If a person thinks there are lots of prostitution happening on the earth, Devemos lembrar que muita prostituição está acontecendo na terra. murders are taking place, Muitos assassinatos acontecendo. lots of witchcraft. Muita feitiçaria. The list goes on and on. A lista continua, segue em frente. I'm sure we can all write a book full of the bad things that are taking place upon this earth. Eu sei que cada um de nós seria capaz de escrever um livro só de coisas más que estão acontecendo sobre a terra. But when sin becomes too much, Mas quando o pecado se torna demais, it draws God's attention. isso atrai a atenção de Deus. And God E Deus brings His judgments upon the earth. traz julgamento sobre a terra. Let's read in Vamos ler Leviticus Levíticos 18, 24. 24 a 25. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu a visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. When sin becomes too bad, Quando o pecado se torna demais, the Bible says a Bíblia diz God will visit que Deus visitará the iniquity a maldade of the sin that's taking place upon the land. do pecado que acontece sobre a terra. And this is a serious thing. E isso é uma coisa séria. Many times we would like to get a visit from God, you know. Muitas something vezes nós good. queremos uma visitação de Deus. But when God visits the earth because of the sin, Mas quando Deus visita a terra por causa do pecado, He brings His judgments upon the earth. Ele traz julgamento sobre a terra. Here it says the earth Aqui diz vomits its inhabitants. que a terra vomita os seus moradores. You know, sometimes when we eat something, Sabe, quando às vezes comemos algo, when it has maybe a bacteria and we don't feel so good, por exemplo, se algo tiver alguma bactéria naquilo que comemos e nós não nos sentimos bem, temos um mal-estar, we have to vomit it out nós temos que vomitar aquilo to be able to feel better. para nos sentirmos bem. It's the same with the earth. É o mesmo que acontece com a terra. Sobrarão. It shows the judgment that God brings upon the earth. Isso mostra os julgamentos de Deus sobre a terra. But we must remember, E deves lembrar, our God is a covenant God. Deus é um Deus de aliança. He keeps His promises. Deus mantém as suas promessas. And broken covenants makes God's heart sad. E quebra de alianças faz Deus irado. Because of the time, I will only use one example. Por causa do tempo, só vou usar um exemplo.
For example, divorce. Por exemplo, divórcio. When a couple Quando casais gets married, se casam, they make vows and promises before God, eles fazem promessas e votos, and there are testimonies as well. e há testemunhas também. And when they break it, Quando eles quebram essa aliança, it's a broken covenant. é uma aliança quebrada. Quando eles se separam, divorciam, é uma aliança quebrada. And if we look at the world today, Se olharmos para o mundo hoje, there are many divorces taking place. há muitos divórcios acontecendo. And because of this, E por causa disso, the earth is cursed. a terra é amaldiçoada. So we're going to speak about the judgment of God on the earth. Eu quero falar sobre os julgamentos de Deus na terra. As God usually brings these 4 judgments upon the earth Deus traz esses 4 julgamentos sobre a terra because of the 4 things that defiles the por land. causa das 4 coisas que contaminam a terra. Many times, Muitas vezes, for example, if we look at the country, quando olhamos para um país, when idolatry takes place, quando idolatria acontece, God will say maybe one judgment upon Deus the poderá country. enviar um desses julgamentos sobre o país. We must pay attention to the news. Nós devemos prestar atenção nas notícias. We see, for example, lots of famine in one Por country. exemplo, quando vemos muita fome num país, That's a judgment of God. é um dos julgamentos. And there is a reason for the judgment that God brings. E há uma razão por causa desse julgamento. It's usually the sin that takes upon the land. É por causa do pecado que acontece na terra. So the 4 judgments that God brings upon the earth are Então, os 4 julgamentos de Deus sobre a terra são famine, fome, war, guerra, pestilence, pestes ou epidemias and ecological e devastation. devastação ecológica. And these are 4 prophetic words E essas são 4 palavras proféticas that gives us alert que nos dão alerta when our stewardship isn't good. de que a nossa mordomia não está em conforme. And God says, E Deus diz: don't ignore me. não me ignore. So we can open the word of God in Ezekiel Então vamos olhar em Ezequiel, 14 verse 13. capítulo 14, versículo 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Who says that? God says that. Quem disse isso? Deus disse isso. God says He will send famine upon the earth. Deus diz que vai enviar fome sobre a terra. And it's a serious thing. É uma coisa séria. When famine takes upon the land, Quando existe fome sobre a terra, people can die. pessoas morrem. And usually the food becomes very expensive. E aí a comida encarece. So these are one of the judgments that God brings upon the land. Esse é um dos julgamentos que Deus traz sobre a terra. Another example is ecological devastation. Ezekiel 14:15. Outro exemplo é devastação ecológica. Ezequiel, de fome ainda. No. Devastação ecológica. Ezequiel 14:15. E se eu passar pela terra nocivas alimárias e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa com a terra. When the sin is too much upon the earth, Quando o pecado é muito sobre a terra, the earth vomits its inhabitants. a terra vomita os seus moradores. Now, brothers and my sisters might think, but how is it possible? Mas talvez vocês perguntem, como é que isso é possível? Let's look at an example. Vamos olhar para alguns exemplos. For example, the tsunami waves. Por exemplo, quando acontece igual aquelas as ondas tsunami.
a big wave comes and lots of people dies at once. Quando há ondas daquela magnitude, tipo tsunami, morre muita gente. And this is example Esse é um exemplo of the earth vomits its inhabitants. da terra vomitando seus moradores. And many times we think, but lots of innocent people are dying. Muitas vezes nós até pensamos, inocentes estão a morrer. We might not understand it, Mas talvez nem sequer entendemos. but when there are certain sin that takes place, Quando há certos pecados que acontecem, it becomes too much. se torna demais. And it's like God wants to get rid of the evil that takes place upon the land. E é necessário, Deus tem que tirar aquele mal da terra. Now the earth gets sick because of the bad stewardship upon the land. E a terra adoece por causa da má mordomia ou do pecado sobre a terra. And for the earth to get better, E para a terra se sentir melhor, it needs to get rid of the evil. a terra tem que se livrar do mal. Now we're going to look at some things, 4 sins that speaks in the Bible. Vamos olhar para 4 pecados que claramente fala na Bíblia, What defiles the land? que contaminam a terra. It is idolatry, É idolatria, immorality, imoralidade, bloodshed, derramamento de sangue and broken covenants. e alianças quebradas. But before we look at these examples, let's look Mas antes de olharmos para cada um desses pecados, Leviticus 5:17. vamos olhar para Levíticos 5:17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. It says, the Bible says, Aqui diz que a Bíblia diz if a person sins against the commandments of God, que se alguém peca contra os mandamentos de Deus, even if he doesn't know, mesmo que ele não saiba, he is guilty ele é culpado and be held responsible for that sin. e é responsabilizado pelo seu pecado. That's why many times we think, but why do so many innocent people die? Muitas vezes nós até perguntamos por que morrem tantas pessoas inocentes? Afterwards, my brothers and sisters will understand. Depois disso nós podemos entender. I will give an example about my life. Eu quero dar um exemplo da minha vida. When I was about 3 years old, Quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, my parents got divorced. os meus pais se divorciaram. And my brother and sister, we stayed with my dad. Eu e mais uma irmã e um irmão fomos viver com o meu pai. And my dad started to get involved with the cult. E o meu pai começou a envolver-se com o oculto. We were still small, Nós éramos muito pequenos, innocent. inocentes. We didn't know what we were doing. Nós nem sequer sabíamos o que estávamos a fazer. One day my dad took out a board, it's called the Ouija board. E uma vez meu pai pegou uma tábua de Ouija. Now what happens is like, normally with the Ouija board, they put the glass with the alphabet there. E uma tábua de Ouija é usado com um copo sobre um alfabeto. And the person usually speaks to a demon. E a pessoa pergunta a um demônio algo. And my dad told us, each and one of us, put your finger on the glass. E meu pai nos disse, cada um de vocês põe o dedo no copo. And he said, I'm not the one who's moving the glass. Ele disse, não sou eu que estou a mover o copo. And because of that involvement, Por causa desse envolvimento, it opened a door in my life. isso abriu portas na minha vida. And many of us E muitos de nós have been involved with things in our past já tivemos envolvido com coisas no nosso passado, without any knowledge of things. sem conhecimento. But that involvement that I was involved with, Mas desde aquele momento em que eu me envolvi naquilo, it was against God's word. aquilo foi contra a palavra de Deus. Because it involved idolatry. Porque aquilo é uma forma de idolatria. It's just an example for my brothers and sisters to understand. Isso é só um exemplo para dar entendimento.
So we look at idolatry. First, let's start talking a bit about idolatry. Vamos olhar para a idolatria. What does the word idolatry means? O que a palavra idolatria significa? Worshipping anything that is not God. É adorar qualquer coisa que não seja Deus, o Deus Todo-Poderoso. To put your faith and trust except God. Colocar em a sua fé e confiança em algo que não seja o Deus Todo-Poderoso. Let's open in the Ten Commandments, Exodus 20, 1 to 5. Nos 10 mandamentos, Êxodos 20, 1 a 5 diz: Okay, we won't really read everything that's in the verse because of the time, no? But não vamos ler todos os versículos por causa do tempo. But the verse speaks about idolatry. The Bible says we should not worship other gods. Mas nesse versículo diz claramente que não devemos adorar outros deuses. And we should not bow in front of other gods. E diz que não devemos adorar outros deuses, nos curvar diante de outros deuses. And God will also visit the iniquity of the fathers. E aqui menciona que Deus visitará a iniquidade dos pais, and punish the third to the fourth generation. Nos filhos até a terceira e quarta geração. And many times, sometimes of family members, muitas vezes alguns familiares ou membros da família have been involved se envolvem em idolatria, in adultery, and it opens doors in our lives. Isso abre portas para a vida do resto dos descendentes. So it's important as a Christian. Então é importante como cristãos. We need to repent. Que precisamos nos arrepender. Of everything that we've been involved with. De tudo que tivemos envolvidos. Now, idolatry involves, for example, many times people. A idolatria envolve coisas. That worship the creation instead of God. Que pessoas adoram a criação em vez de adorar Deus. People worship images like Buddhism, Hinduism. Pessoas adoram imagens como no hinduísmo, no budismo e outras religiões. And they bow down before the statues. E se curvam diante dessas estátuas. And God is against this stuff. E Deus é Deus contra isso. It's the same with ancestral worship. É o mesmo com a adoração de ancestrais. Many times people think they must take things to the dead. Muitas vezes pessoas pensam que têm que levar coisas ou dar oferendas aos ancestrais. God is against this stuff. Deus é contra tudo isso. It's the same with witchcraft. O mesmo com feitiçaria. Sometimes people, algumas vezes as pessoas, they look for witch doctors, procuram os curandeiros to solve the problems. Para resolver problemas. When someone is sick, quando alguém está doente, they want to take the person to the witch doctor. Eles levam as pessoas ao quimbandeiro. To make the person better. Para que a pessoa fique melhor. But God is against his stuff. Mas isso é uma forma de idolatria e Deus é contra isso. And because of all this idolatry that takes place on this earth. Por causa dessa idolatria, there are many other examples. São muitos outros exemplos. It brings curses upon the earth. Isso contamina e traz maldições sobre a terra. It defiles the land. Isso profana a terra. Speak a bit about immorality. Vamos falar pouquinho sobre imoralidade. It's another thing that defiles the land. É outra coisa que também contamina a terra. Immorality is all forms of sexual sins. Imoralidade é toda forma de pecado sexual. In Leviticus 18, we won't do the reading, but if our brothers and sisters could read it at home. Então no versículo 18 de Levíticos, capítulo 18 de Levíticos, tem uma lista enorme que não vamos ler agora, mas em casa, se você puder, leia Levítico 18 de 1 a 25. Because of the time. Por causa do tempo, não vamos ler todo. Yeah, but the Bible says a lot in Leviticus that. A Bíblia fala em Levíticos que for example, a mother should not sleep with his son. Por exemplo, nessa lista fala sobre
relações sexuais incestuosas, por exemplo, de mãe dormindo com filho e por aí. And it carries on like that, and many times people in the families, they sleep together with each other. Muitas vezes pessoas que têm laço de sangue dormem ou têm relações sexuais uns com os outros. And these things defile the land. Cada uma dessas coisas contamina a terra. Let's look at a few examples that speaks about immorality. Vamos olhar para alguns exemplos aqui que fala de imoralidade. Sex before marriage. Sexo pré-marital ou sexo sem ser casado. Now God created sex for marriage. Deus criou sexo para o casamento, It's for our protection. para a nossa proteção. And many times when people do it outside of marriage, Quando Deus fazem sexo fora do casamento, there are lots of sexual sins that takes place. isso é uma forma de pecado sexual. And it's dangerous for people sometimes. E é perigoso para pessoas. Another example is idolatry. Outro exemplo é adultério. When a man or woman have sex with another person outside of yours marriage. Quando alguém tem relações sexuais fora do seu casamento, quando a pessoa é casada. When we look at the earth, Quando olhamos para a terra, it's just happening more and more today. isso está a virar cada vez normal, está acontecendo mais e mais. It defiles the land. Isso contamina a terra. Same with homosexuality. O mesmo com o homossexualismo. The media A mídia makes it acceptable. faz com que seja aceitável. Today we see woman and woman together, Hoje vemos mulher com mulher juntos, and man with man, homem com homem. and people start thinking it's normal. E as pessoas começam a pensar que isso é normal. God is against these things. Deus é contra essas coisas. It speaks about it in Leviticus 18 as well. E também fala nessa lista. Prostitution as well. Prostituição também. When people use sex to get paid with money Quando as pessoas usam sexo para fins lucrativos or other things. e outras coisas. Prostitution defiles the land. A prostituição contamina a terra. Same with bestiality. O mesmo com bestialidade. If you look at the earth, É só olhar para a terra. some people Algumas pessoas have animals with sex. envolvem-se sexualmente com animais. So it just shows us, Isso nos mostra, when you look at all these sins, quando olhamos para todas essas coisas, the earth becomes sick. que a terra fica doente. And God will bring his judgments because E a terra trará o julgamento por causa dessas coisas. any sexual act outside of marriage Todo o envolvimento sexual pecaminoso fora do casamento, in front of God is not pure. diante de Deus não é puro. Let's talk a bit about bloodshed. Vamos falar sobre derramamento de sangue. Numbers 35, 33 Números to 34. 34, Números 35, 33 a 34. What is it? Diz o seguinte: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. We can clearly see what the Bible says about bloodshed. Aqui você vê o que a Bíblia diz sobre o sangue, derramamento de sangue. So bloodshed defiles the land. Derramamento de sangue profana ou contamina a terra. If you think of all the murders that are taking place upon the earth, Então, quando você olha para os assassinatos que acontecem na terra, it brings curses upon the earth. isso traz maldição sobre a terra. I come from a country Eu venho de um país, in South Africa. na África do Sul, The murder rate is so high at the moment. a taxa de assassinato, a taxa criminal em termos de assassinato é tão alta nesse momento. It's like they're killing the farmers daily. Por exemplo, os fazendeiros são mortos todos os dias, matam alguns fazendeiros. Because of the bloodshed that's taking place in South Africa, Por causa do sangue derramado, the country is going behind. o país está a se afundar. I would like to give an example Eu gostaria de dar alguns exemplos. for my brothers and sisters just to think and to know what's happening upon the earth. É só para você pensar o que acontece na terra. Some
sometimes, Algumas vezes, usually like in some cults, por exemplo, em algumas seitas ou alguns cultos diabólicos, yes, Satanists, witchcraft, satanismo, feitiçaria, many times they have to sacrifice people on altars. às vezes eles sacrificam pessoas em altares. And there's bloodshed. E isso é uma forma de derramamento de sangue. And because all this bloodshed that takes place, E por causa desse derramamento que acontece, the earth is cursed. a terra fica amaldiçoada. It's the same with abortion as well. O mesmo com aborto. Abortion is murder. Aborto é assassinato. 25% from all the pregnancies in the world 25% de todas as gravidezes no mundo finish up in abortion. são abortadas. Many times people think, no, it's fine. Algumas pessoas às vezes pensam, não tem problema, eu estou resolvendo um problema. But God has a plan for every little baby that's upon this earth. Mas Deus tem um plano para cada bebê que é concebido nessa terra. Even if a baby, the day when the baby gets conceived, E num dia que o neném é concebido, that little baby is already a human being já é um ser humano and already has a spirit. e já tem um espírito. And because of abortion that takes place, Por causa do aborto, when I speak about abortion, it's like sometimes when I'm gonna say, in Portuguese, em português, abortion means actually the same. Like sometimes a baby will die. Em português, a palavra aborto é única. Já, por exemplo, na língua inglesa, na língua inglesa tem duas palavras, uma para aborto provocado, a outra para aborto acidental. Nós, como usamos a mesma palavra, às vezes ficamos confusos. Por exemplo, em inglês, quando é aborto provocado, é abortion. Quando é aborto acidental, é miscarriage. São duas palavras diferentes. E nós, por causa disso, nem sequer sabemos definir o que é provocado, ou seja, o que tem culpa envolvida. Yeah, another form of bloodshed is war. Outro tipo de derramamento de sangue é guerra. Usually, a lot of people dies at the same time during war. Durante um período de guerra, muitas pessoas morrem ao mesmo tempo. And the blood goes into the land. E o sangue dos inocentes que entra na terra And it affects the land. afeta a terra. And because of war, Por causa de guerras, a lot of things get destroyed as well. muita coisa também é destruída. And because of bloodshed, Por causa do derramamento de sangue, it also defiles the land. isso também profana a terra ou contamina a terra. We're going to look at the last example of one of the sins. E vamos olhar para o quarto e último pecado que contamina a terra. Broken covenants. Alianças quebradas. It's up in Isaiah 24, 5 and 6. Vamos ler Isaías 24, 5, 6. Diz o seguinte: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Remember, E o verso 6. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. it speaks at the last verse. No último versículo aqui, The inhabitants of the earth are burned, diz que os habitantes da terra serão queimados and a few men left. e poucos sobrarão. It shows the judgment that God brings upon the earth. Isso mostra os julgamentos de Deus sobre a terra. But we must remember, E deves lembrar, our God is a covenant God. Deus é um Deus de aliança. He keeps His promises. Deus mantém as suas promessas. And broken covenants makes God's heart sad. E quebra de alianças faz Deus irado. Because of the time, I will only use one example. Por causa do tempo, só vou usar um exemplo. For example, divorce. Por exemplo, divórcio. When a couple Quando casais gets married, se casam, they make vows and promises before God, eles fazem promessas e votos, and there are testimonies as well. e há testemunhas também. And when they break it,
Quando eles quebram essa aliança, it's a broken covenant. é uma aliança quebrada. Quando eles se separam, divorciam, é uma aliança quebrada. And if we look at the world today, Se olharmos para o mundo hoje, there are many divorces taking place. há muitos divórcios acontecendo. And because of this, E por causa disso, the earth is cursed. a terra é amaldiçoada. So we're going to speak about the judgment of God on the earth. Eu quero falar sobre os julgamentos de Deus na terra. As God usually brings these 4 judgments upon the earth Deus traz esses 4 julgamentos sobre a terra because of the 4 things that defiles the por land. causa das 4 coisas que contaminam a terra. Many times, Muitas vezes, for example, if we look at the country, quando olhamos para um país, when idolatry takes place, quando idolatria acontece, God will say maybe one judgment upon Deus the poderá country. enviar um desses julgamentos sobre o país. We must pay attention to the news. Nós devemos prestar atenção nas notícias. We see, for example, a lot of famine in one country. Por exemplo, quando vemos muita fome num país, That's a judgment of God. é um dos julgamentos. And there is a reason for the judgment that God brings. E há uma razão por causa desse julgamento. It's usually the sin that takes upon the land. É por causa do pecado que acontece na terra. So the 4 judgments that God brings upon the earth are Então, os 4 julgamentos de Deus sobre a terra são famine, fome, war, guerra, pestilence, pestes ou epidemias and ecological e devastation. devastação ecológica. And these are 4 prophetic words E essas são 4 palavras proféticas that gives us alert que nos dão when alerta our stewardship isn't good. de que a nossa mordomia não está em conforme. And God says, E Deus diz, don't ignore me. não me ignore. So we're going to open the word of God in Ezekiel Então vamos olhar em Ezequiel, 14 verse 13. capítulo 14, versículo 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Who says that? God says that. Quem disse isso? Deus disse isso. God says He will send famine upon the earth. Deus diz que vai enviar fome sobre a terra. And it's a serious thing. É uma coisa séria. When famine takes upon the land, Quando existe fome sobre a terra, people can die. pessoas morrem. And usually the food becomes very expensive. E aí a comida encarece. So these are one of the judgments that God brings upon the land. Esse é um dos julgamentos que Deus traz sobre a terra. Another example is ecological devastation. Ezekiel 14:15. Outro exemplo é devastação ecológica. Ezequiel, de fome ainda. No. Devastação ecológica. Ezequiel 14:15. God says Deus diz He will set e beasts se upon eu the passar land. pela vai terra, mandar animais sobre a terra, e elas assolarem, que fique assolada e esses animais vão destruir tudo sobre a terra. Por causa Now, das usually when there are lots of beasts upon the land, Muitas vezes quando vem manadas de animais, they come in a big troop quando eles together. vêm em grande grupo, tipo uma tropa, And the land the productivity of the land can be destroyed a produtividade da terra, as culturas podem ser destruídas because of their strength. por causa da força dos animais. Ecological devastation E devastação ecológica involves a lot of things. envolve muita coisa. Everything about nature, Tudo que tem a ver com a natureza, God can use Deus pode usar to destroy the earth. para destruir a terra. It involves earthquakes, Envolve terremotos, tsunami waves, maremotos, floods, tsunamis e cheias.
And sometimes the earth can also open up. E às vezes a terra abre. We can see in the Bible, in the Old Testament, Nós podemos ver na Bíblia, no Velho Testamento, the earth opened up and swallowed the people a terra inside. abrir e as pessoas serem engolidas. So the nature belongs to God. A natureza pertence a Deus. And God can use anything to destroy the E earth. Deus pode usar qualquer coisa para destruir a terra. Let's look at another example. Vamos olhar para outro exemplo. War. Guerra. Ezekiel 14:17. Ezequiel 14:17. Ou se eu trouxer a espada sobre a terra e disser, espada, passa pela terra e arranca e eu arrancar dela homens e animais. The Bible speaks about the sword here. A Bíblia fala sobre guerras, sobre espadas, sobre guerreiros. In those days, E naqueles dias, they fought with the sword. eles lutavam com espada. Today, we have different kinds of weapons. Hoje temos diferentes tipos de armas. And God can use war E Deus pode usar a guerra to destroy para destruir, things that happen upon the earth. para punir sobre coisas que acontecem na terra. So many times when war takes place, E muitas vezes quando a guerra acontece, we need to pay attention. nós precisamos prestar atenção. Because it doesn't just happen by nothing. Porque não acontece por acaso. There are reasons behind it. Há razões por trás. Usually when war takes place, Muitas vezes quando acontecem guerras, when one country fights against another country, quando um país luta contra outro país, first there's maybe jealousness, muitas vezes pode ser por ciúmes, por inveja, angerness towards each other. por ira ou ressentimentos. There are lots of reasons behind it. Há muitas razões, But God can use war mas Deus usa a guerra to bring a judgment upon the earth. para trazer julgamento na terra. And lots of people E muita gente die morre because of war. por causa da guerra. And the land gets destroyed because of war as well. E a terra é destruída por causa de guerra. Let's look at the last judgment that God brings upon the earth. Vamos olhar para o último pecado, o último julgamento que vem sobre a terra. Pestilence. Pestes. Ezekiel 14:19-20. No capítulo, versículo 19 a 20. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. So God says Deus diz He will send pestilence on the land, que Ele envia peste sobre a terra. and it will destroy man and beast. E isso destrói homens e animais. Now what is this pestilence? O que são essas pestes? There's all kinds of sicknesses. Essas pestes são todo tipo de doenças. If we think of, for example, yellow fever, Por exemplo, quando aconteceu o surto da febre amarela, Ebola, ébola, and the list goes on and on. e a lista continua. Usually when these sicknesses, when it takes place, Normalmente, quando acontecem essas doenças, esses surtos epidêmicos, it's very contagious. são contagiosas. It passes on from one person to the other. E vai passando de pessoa a pessoa. It wasn't so long ago we had yellow fever here in the country. Não faz muito tempo tivemos o surto de febre amarela aqui em Angola. And we can see lots and lots of people died. E nós constatamos que muita gente morreu. And we can just look at the news, we can look at the world. Nós podemos olhar para as notícias, olhar para o mundo. When these things take place, Quando acontecem essas coisas, sin is taken upon the land. significa que o pecado está a abundar sobre a terra. So remember we spoke about the 4 things that defiles the land. Lembra que nós falamos de 4 coisas que contaminam a terra: Idolatry, idolatria, immorality, imoralidade, bloodshed, derramamento de sangue and broken covenants. e alianças quebradas. And we spoke about stewardship as well. E isso tem a ver com a nossa mordomia. Now, many times
Sometimes when bad things take place upon the land, muitas vezes quando coisas más acontecem sobre a terra, God sends His judgments. e Deus envia os seus julgamentos, Then people want to cry to God. as pessoas vão para Deus. But God wants us to be good stewards at all time. Deus quer que nós sejamos bons mordomos o tempo todo. And tonight I would like everybody to reflect. E essa noite eu quero deixar com vocês essa reflexão. I want you to think about your life. Eu quero que você pense na tua vida. Are you a good steward? Você é bom mordomo? You know, one day we all have to stand in front of God. Um dia todos estaremos diante de Deus. We have to give account of our lives. E nós vamos dar conta, vamos prestar conta das nossas vidas. And everything that we do upon the earth, Tudo que fazemos na terra, God will look back Deus vai olhar and He will ask us, e vai nos perguntar: have you been a good and faithful servant? você foi um bom mordomo, um mordomo fiel e bom? We are only here temporary. Nós só estamos aqui temporariamente. Lubango belongs to God. O Lubango pertence a Deus. Angola belongs to God. Angola pertence a Deus. He's our owner. Ele é o dono de tudo. And we are His servants. E nós somos os servos dele. And God calls us to be good stewards. E Deus nos chama para sermos bons mordomos. I would like Pastor Miguel Eu gostaria que o pastor Miguel to help us nos ajudasse to go in a time of repentance before God. tirarmos um tempo de quebrantamento e arrependimento diante de Deus. But before we do that, let's open Mas antes vamos abrir um texto, the 2 Chronicles 2 de Crônicas 7:14. 7:14. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. That's the answer God has for us. Essa é a resposta que Deus tem para nós. We need to repent. Nós precisamos nos arrepender. God is able to forgive us. Deus é bom, é fiel para nos perdoar. And God asks His people Deus pede ao seu povo to pray que ore and to ask for forgiveness. e peça perdão. He asks us to leave everything behind. Ele pede que nós deixemos, nos arrependamos dos nossos pecados, abandonemos o pecado. So tonight I want to ask my brothers and sisters, Então essa noite, irmãos, let's stand on our feet. vamos ficar de pé. Nós vamos tirar um tempo agora para refletir sobre a nossa nação e tirar uns minutos para nós fazermos essas coisas que o texto diz. Se o meu povo se humilhar, primeiro se humilhar, segundo orar, terceiro buscar, quarto se converter dos maus caminhos. E nós vimos uma série de coisas que cada um de nós, de uma ou de outra forma, estamos envolvidos ou já nos envolvemos. Quando você olha para essas coisas que foi compartilhado aqui, idolatria, imoralidade, derramamento de sangue e alianças quebradas, você pode não olhar para si e ver, mas são coisas que todos nós estamos envolvidos de alguma das formas. Então nessa noite, o que nós gostaríamos de fazer é clamar diante de Deus. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não vamos esperar que as pessoas que não sejam o povo de Deus clamem, mas nós que somos o povo chamado pelo nome de Deus, é responsabilidade nossa clamar a Deus. E também você pode pensar: não, nós falamos de muita coisa aqui que você nunca ouviu ou não entende. E talvez até você pode dizer: ah não, isso está no Velho Testamento, é a linguagem que muitos não entendem. As pessoas, por não entender o background
bíblico, pensam que essas coisas estão ultrapassadas depois que Jesus veio. Agora, quando você olha para as profecias do futuro, do que está para acontecer, é uma lista de todas essas coisas do julgamento. Quando ele diz que antes dele vir, a maldade vai aumentar no mundo, e porque a maldade vai aumentar no mundo, vai haver guerras. Porque a maldade vai aumentar no mundo, vai haver fomes. Porque a maldade vai aumentar no mundo, vai haver terremotos. E porque a maldade vai aumentar no mundo, vai haver pestes. E essas coisas são coisas futuras. Por quê? Por causa do pecado. Então, quando o pecado aumenta, a terra vomita os seus moradores. Irmãos, a terra vem vomitando. Muitas vezes olhamos para a colonização e não entendemos o que aconteceu na colonização. Nossos antepassados foram vomitados, foram tirados das suas terras e lançados para longe como escravos, porque a terra vomitou. Vomitou por causa da idolatria, vomitou por causa dos incestos, por causa do pecado da imoralidade, vomitou por causa das alianças quebradas. O que acontece em muitos países, quando você olha para as notícias, você vai ver que a terra vomita, essas cheias, os terremotos, tudo isso são manifestações de que a terra está a vomitar os seus moradores. E nessa noite, eu queria ler, eu queria fazer menção, por causa do tempo não vamos ler. Há um texto que diz que quando você for, Deus estava a dizer, quando você sair para a guerra, leve no teu arsenal uma pá, para que quando você for fazer necessidades, você cave um buraco e tape aquilo que saiu de ti, para que Deus não encontre aquilo e Deus fique triste e abandone o teu arraial. Isso está na Bíblia. Deus se importa com questões de higiene. Deus se importa pela maneira como nós tratamos a terra onde vivemos. A terra vomita os seus moradores, porque a terra pode ser contaminada com o pecado. E nessa noite o que nós queremos fazer agora é esse mover de arrependimento, é olhar para a nossa nação. A nossa nação teve um período de guerra, e como período de guerra, você já teve a oportunidade de se chegar diante de Deus e clamar por perdão por causa do derramamento, do sangue que foi derramado, porque não morreu só pessoas culpadas, morreu também pessoas inocentes, e esse sangue clama. Você já pediu perdão por causa da gritante feitiçaria, por causa dos assassinatos? Hoje eu vi, o meu irmão mandou para mim no WhatsApp sobre um jogador de futebol, né? Quem viu a notícia? Sobre um jogador de futebol, provavelmente já terá jogado nesse campo, que foi baleado por assassinos em plena via pública. Ele no seu carro foi atingido mortalmente com 4 tiros. E ficou estendido mesmo já ali. E a terra absorveu esse sangue. E esse sangue clama. E se não há arrependimento do povo de Deus, os julgamentos de Deus são eminentes. E nessa noite eu quero que você clame a Deus por arrependimento. Nessa noite eu quero que você se apresente diante de Deus. Uma vez estávamos a refletir sobre o texto que nós lemos, o último versículo que lemos aqui, de 2 de Crônicas 7:14. E a pessoa que estava conosco em reflexão perguntou-nos: qual é o texto mais importante, qual é a palavra mais importante desse texto? E nós todos começamos a falar. Uns diziam orar, ele disse não. Outros disseram se arrepender, ele disse não. Outros disseram buscar a face de Deus, ele disse não. Sabe qual é a palavra mais importante nesse texto? É a palavra então. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra então significa que algo vai acontecer depois do então. E Deus quer dizer: então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então vamos tirar um tempo. Eu queria que você orasse individualmente primeiro, e depois nós vamos ter um tempo aqui. Eu vou orar e outras pessoas, eu até quero chamar outros ministros para virem aqui fazer também oração de quebrantamento e de arrependimento diante de Deus. E então nós vamos clamar e vamos fazer o que 2 Crônica nos manda fazer. Ore primeiro
primeiro vamos levantar um clamor em conjunto. Depois eu vou estar orando e mais outros ministros também vão estar orando, clamando a Deus, arrependendo dos nossos pecados. Aleluia. Ore, 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 ore. Levante a sua voz e clame. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar e orar e buscar a minha face, então vamos clamar, vamos clamar. Algumas vezes eu fico a refletir nas tendências que as nações vão adquirindo e querendo contaminar outras nações, por exemplo, para com o homossexualismo. Você que é governo, você que é ministro, você que é dirigente dessa nação, você que tem acesso, que um dia vai estar no parlamento, saiba que há uma responsabilidade diante de condutas homossexuais. O dirigente que aprova leis homossexuais, que aprova casamento homossexual, no mínimo não ama a sua nação, porque está a condenar a sua nação a ser vomitada. Aquele texto que nós não lemos aqui por causa do tempo, diz que as nações que se envolveram nesses pecados foram vomitadas. E você que é dirigente, você que é responsável, precisa prestar atenção. Se amamos esse país, nós não queremos leis que vão atrair e fazer com que sejamos vomitados. Pai Santo, nessa noite, nós nos apresentamos diante de Ti. E Deus, nos prostramos diante da Tua presença e dissemos: Pai, nós assumimos, eu e a casa do meu pai, nós e os nossos pais pecamos contra Ti, Senhor. Derramamos sangue inocente. Pai, nos arrependemos pelos abortos provocados, por termos autorizado aborto e por termos cometido aborto, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas mortes, pelas pessoas que foram mortos na guerra, Senhor Deus, de forma bárbara, pelos inocentes, pelo sangue derramado inocente nessa nação. Pai, perdoa-nos pela imoralidade, perdoa-nos pelas prostituições, perdoa-nos pelos adultérios, perdoa-nos, Senhor Deus, pelas fornicações, perdoa-nos pelos homossexuais, perdoa-nos, Senhor Deus. Ó Pai, purifica-nos no Teu sangue. Pai, perdoa-nos pelas alianças quebradas, pelos votos não cumpridos. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que falhamos e quebramos o contrato e o compromisso contigo, as palavras que proferimos da nossa boca, os votos que fizemos, as alianças que fizemos e os contratos que fizemos. Perdoa-nos, Pai. Senhor, nós clamamos nessa noite. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo pecado da idolatria. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que clamamos a falsos deuses. Perdoa-nos por todas as vezes que nos encurvamos diante de falsos deuses. Perdoa-nos pela feitiçaria. Perdoa-nos, Senhor, por recorrermos a fontes sobrenaturais que não sejam, Senhor. He was crucified. Antes dele ser crucificado, They placed the crown of thorns eles colocaram uma coroa de espinho on the head of Jesus, na cabeça de Jesus. and his head started to bleed. E ele começou a sangrar. Now, the crown of thorns, Essa coroa de espinhos, what it means, o que significa?
all the curse toda maldição that has been placed upon the earth, que foi colocada na terra, porque diz que a terra produziria espinhos e abrolhos. at that moment, Naquele momento, he embraced ele abraçou everything os upon him. espinhos. Ele tomou sobre si So that's what. o espinho da maldição. So let's praise God for what He did for us. Por isso, adore e louve a Deus pela coroa de espinhos. Mas existem aqueles